Nós temos a oportunidade, mais uma vez, de estarmos aqui, então, reunidos. Isto é um privilégio para nós. De nós podermos ouvir, então, a palavra do Senhor, cultuar ao nosso Deus. Mas nós vemos que também temos a possibilidade de levar a mensagem do Senhor para lugares mais longes. Nós estamos na casa de muitas pessoas hoje também. Muitos estão acompanhando esta mensagem, muitos estão compartilhando a verdade do Evangelho. Quantas possibilidades o avanço da tecnologia não trouxe para nós. Quantas mudanças aconteceram nos últimos 30 anos com relação à tecnologia. Por que eu digo 30 anos? Porque eu conto a vocês a experiência da minha transição desde a minha infância, adolescência, juventude e fase adulta com relação à tecnologia. Eu faço parte, talvez alguns estejam aqui comigo e também tenham vivenciado isso ao longo do seu crescimento, outros já estavam na fase adulta, mas a maior parte de nós vivenciou a transição deste mundo sem internet, sem esta tecnologia avançada que nós temos hoje. Então nós pudemos passar por um tempo onde, pelo menos lá em Tararé, onde eu morava, desde a minha infância, onde nós brincávamos na rua, onde nós corríamos na rua com as crianças, brincávamos com os novos vizinhos do quarteirão, tínhamos contato com as pessoas. Nós íamos até a casa dos outros, jogávamos bola no meio da rua, jogávamos vôlei com os primos, com os amigos. Algum ia embora, todo mundo ficava triste, mas chegava um outro, já interagia, estava junto. Tinha uma vida juntos. E essa foi a infância que eu tive o privilégio de ter. Sem internet. Sem um avanço grande das tecnologias. Porém, na minha adolescência, eu já tive um contato com a internet. Pequeno, porque ainda a internet, o desenvolvimento de toda a internet não era tão avançado quanto é hoje, mas já tinha. E aquele mundo, então, começou a ser vislumbrado, começou a ser desbravado a cada instante. Era possível, então, já conversar não só com as pessoas do quarteirão, mas agora começou a existir a possibilidade de eu conversar com outras pessoas. Não sei se você é desse tempo, mas se você for, não conte. Você conversava nos bate-papos do UOL, eu não sei quem passou por isso. Quem teve Orkut aqui? Quem teve MSN? O começo. Talvez teve outras. Tivemos outras ferramentas. Mas essas foram algumas, do início apenas. E aí então nós podemos ver que a minha adolescência, eu já começava a ter contato com outras pessoas. Eu tive um tempo onde eu tinha a possibilidade de, pelos jogos virtuais, uma plataforma que existia, eu entrar em contato já com pessoas do outro mundo. Eu não sei falar fluentemente inglês, tive uma base e nessa plataforma, nesses contatos, eu comecei a me virar para poder falar com pessoas que moravam nos Estados Unidos, com pessoas que jogavam o mesmo jogo, isso na minha adolescência, mas eu estava começando a viver com pessoas, conviver, mesmo que virtualmente, com pessoas do outro lado do mundo. O que não era possível para mim quando eu estava ainda vivendo a infância, hoje isso é muito mais comum. Dependendo da idade que você tenha, talvez você pensar em uma vida sem celular na mão seja estranho. Sem internet, então, é impossível para algumas pessoas das novas gerações pensar em viver sem a internet. Hoje você tem um mundo da internet, da tecnologia extremamente avançado no seu bolso, neste exato momento. A maneira para você ver as pessoas antes era batendo na porta da casa deles. Depois isso foi avançando, existiam webcams com imagem muito ruim,
Mas você já podia ver hoje no seu celular, na sua casa, você tem uma imagem extremamente avançada, com uma tecnologia de um 4G que te favorece. A maior parte dos planos, vamos pensar assim, mas você pode falar com as pessoas. O que não era possível antigamente. Quantas possibilidades nós ganhamos com o avanço da tecnologia. Se nós pensarmos que a distância era uma barreira, a localização onde as pessoas estavam era algum tipo de impedimento para nós chegarmos até elas, vermos elas. Se era algum tipo de impedimento para que as nações fossem então alcançadas, agora já não são mais. Agora as portas já estão abertas para nós chegarmos até essas pessoas, mesmo que seja de maneira virtual, por enquanto. Mesmo que você apenas veja essas pessoas pelo celular que você tem na sua mão. Hoje é possível. Se nós pensamos então que o processo desta vida virtual, deste acesso à internet, isso foi apenas acelerado com a pandemia, nós não podemos então descartar. Não podemos pensar em retroceder e deixar isso de lado para nós como igreja não usarmos. Sendo então a localização um grande impedimento, nós podemos pensar que cada um que vive em um local diferente, ele representa a sua cultura. Antigamente você entrar em uma cultura era muito mais difícil. Hoje as portas estão abertas para você chegar lá, mesmo que virtualmente, e fazer então o evangelho alcançar a vida dessas pessoas. Quantas possibilidades! Quantas possibilidades nós ganhamos com o avanço das tecnologias. Nós podemos pensar que a ponte cultural que nós precisávamos começar, ela já existe. A internet fez isso por você. Você pode sair da igreja hoje, abrir o seu celular e você atravessar a ponte cultural e conversar com alguém que está do outro lado do mundo. Então o que nós precisamos hoje é apenas atravessar esta ponte. Pois já não há mais uma barreira. Se a travessia já foi então, a ponte já foi então criada, a travessia é urgente no tempo em que nós vivemos, na geração em que nós estamos. Porque isso, mesmo que ela seja virtual, é uma conexão. É uma conexão entre pessoas. O contato é real. Porque as pessoas são reais. Aquele que te ouve, aquele que fala do outro lado, é real. Ele está te ouvindo, ele ouve os seus argumentos, ele ouve a sua postura. Mesmo que ele não seja do mesmo país que nós, mesmo que ele não fale a mesma língua que nós, a internet possibilita a chegada até eles. Você assiste um vídeo hoje que está em inglês, você ativa com um botão a tradução dele simultânea e você pode entender tudo o que aquele vídeo está dizendo para você, mesmo que você não saiba nada em inglês. Esta é a geração que nós estamos vivendo e não podemos esquecer que existe então uma missão dada por Deus nesta geração para mim e para você. E nós já observamos aqui na semana passada, quando nós iniciamos esta série, a ponte, a urgente travessia, nós vimos que existe sim um impedimento para a igreja cumprir esta missão. Se você não pode acompanhar, depois deste culto, você pode acessar então o nosso canal e analisar então o que nós conversamos. Mas com tantas possibilidades que nós temos hoje para agir em prol do reino de Deus, como é que você vê o comportamento da igreja do Senhor? Como é que você vê a igreja lidando com esta novidade para alguns da internet, da tecnologia, se comportando no meio desse cenário? Você observa mais as pessoas querendo retroceder e abandonar esta tecnologia, ou você vê elas abraçando e aproveitando as possibilidades que ela então está nos concedendo?
Você, particularmente. Você aproveita as novas possibilidades para aprimorar e cumprir a missão que o Senhor chamou a mim e a você para fazermos? Ou você rejeita isso e prefere ficar nos velhos moldes e com as antigas barreiras que eram muito grandes para nós nas décadas anteriores? Para nós pensarmos um pouco sobre isso, então, nesta noite, nós vamos ver a prática daquele que é a autoridade obediente. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 4, para nós fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 18. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 18. Que diz o seguinte, palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os seus discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim mesmo seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disse, não tenho marido, porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, é em nome de Jesus que nós, neste instante, diante da leitura da Tua Palavra, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, nesta noite, nos dê a iluminação, a sabedoria, para todos nós, ó Pai, que viemos buscar ao Senhor. Como nós cantamos, ó Deus, pedimos que o Senhor se revele a nós nesta noite pela Tua Palavra, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, mostre a nós a Tua verdade perante os nossos olhos, ó Pai. Que o Senhor molde, transforme, aprimore, ó Deus, a fé de cada um de nós nesta noite para voltarmos para os nossos lares diferente de como nós entramos, ó Pai, aqui na Tua casa. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós oramos e desde já, Deus, nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor Deus. Irmãos, quando nós olhamos os evangelhos, eles nos mostram então o Senhor Jesus ao longo do seu ministério, percorrendo então
as regiões da Judéia, Galiléia, Samaria, até os confins da terra. Como ele mesmo ordena, ele caminha por vários locais. Algo presente então nas suas palavras, quando ele explica aos seus discípulos em Atos capítulo 1, versículo de número 8, como nós frequentemente recordamos, logo antes da sua ascensão. Ele havia dado uma ordem aos seus discípulos, que eles então testemunhassem com poder aquilo que ele havia feito, aquilo que ele havia ensinado a cada um deles. Vão até esses locais, Jerusalém, Judeia, Samaria, e continuem ao longo de todos os lugares. E o maior exemplo então que os apóstolos tiveram para observar o que fazer, como agir nesses locais todos, foi o próprio Cristo. Quando eles vivenciaram com Cristo Jesus e puderam observar as suas ações e ouvir todos os seus ensinos pela sua perfeita obediência ao Pai. Jesus, por onde ele passava, ele então movimentava as multidões ao seu redor, que eram conduzidas ao batismo. Eles se tornavam então novos discípulos do Senhor Jesus. Por onde ele passava, existiam aqueles que só queriam ver o seu poder, só queriam vislumbrar os seus milagres, mas muitos daqueles que estavam juntos com Jesus se tornaram verdadeiros discípulos. Porque não só ouviam e viam as suas maravilhas, mas passaram a crer, porque Jesus ensinava com autoridade. As palavras de Jesus, elas tinham autoridade e chegavam com peso no coração daqueles que estavam o ouvindo. Porém, quando você observa então o início do ministério de Jesus, quando os evangelhos nos mostram, nós vemos que João Batista pregava sobre a vinda do Messias. João Batista, então, ele estava falando sobre aquele que seria maior do que ele, que viria, então, para conduzir a todos a verdade do Senhor. João Batista, que foi o último dos profetas, e aquele, então, que não só anunciou, como também teve a oportunidade de ver o Messias começando o seu ministério. João Batista foi aquele então que batizou a Cristo Jesus, marcando o início do ministério de Cristo, porque ele, como qualquer outro judeu, passou por este processo para ele cumprir toda a lei do Senhor, para ele viver em perfeita obediência ao Pai. Então Jesus atraía as grandes multidões, mas ele não queria criar nenhum atrito com João Batista, ou com o ministério dele, ou com as pregações que ele estava conduzindo muitos a Cristo Jesus, como você observa então ao longo de todos os evangelhos. Por isso o texto no versículo de número 2, ele nos mostra, versículo de número 3, que ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez então para a Galiléia. Ele retirou-se dali para que não houvesse mais conflitos, porque muitos, como o versículo 1 diz para nós, ouviam dizer que Jesus fazia e batizava mais do que João aqui nesse instante. Não era essa a intenção de Jesus. Ele se retira então daquela região e ele vai então para a Galiléia. Ele desejava então naquele instante sair daquela região ao sul e caminhar então ao norte, em cidades como Cafarnaum. E o texto ressalta para nós que naquele instante era então necessário, se você observar a geografia do local, ele passar então por Samaria, para que ele pudesse então alcançar este local aonde o Pai estava o enviando. Nós podemos então entender neste instante que a autoridade obediente, o próprio Cristo Jesus, ele cumpriu a missão que posteriormente ele então direcionou aos seus discípulos.
Ele cumpre para depois então direcioná-los, porque Ele é o exemplo. Ele é o maior alvo que a igreja precisa observar. Mas veja que interessante, neste momento, ele está passando por cima dos obstáculos, porque ele tem a real consciência da urgência da missão. Ele sabe que a missão precisa ser cumprida, porque há uma necessidade naqueles locais onde ele ainda vai passar. Então veja que há uma carência que Jesus observa existir na vida dessas pessoas, e por isso então é urgente ir até eles e revelar a verdade sobre o reino que estava sendo implantado. E então sair da região sul e ir para a região norte, talvez para chegar lá, o caminho mais curto fosse passar por Samaria. Ele economizaria tempo para alcançar então o seu objetivo. E veja só como Jesus, como em todos os momentos, ele agiu com muita sabedoria, o que nós muitas vezes deixamos de lado. Porque nós, muitas vezes, para cumprir a missão, nós somos fracos em administrar o nosso tempo. Jesus sabia que ao passar por Samaria seria mais rápido. Nós, muitas vezes, não administramos bem o nosso tempo. Não queremos economizar tempo para cumprir o mais rápido possível a nossa missão. Mas nós estamos prontos. Prontos para procrastinar. Prontos para deixar a missão para daqui a pouco. Prontos para deixar a missão para amanhã. Podemos deixar para outro dia. Podemos deixar para cumprir isso daqui a algum tempo. Para nós, aquilo que é urgente, nós estamos deixando de lado. Estamos procrastinando, deixando para daqui a pouco. Quem sabe eu consiga fazer daqui a alguns dias. Quem sabe eu me esforce um pouquinho mais para que eu possa então obedecer ao Senhor Jesus. Nós precisamos economizar nas desculpas. Nós somos rápidos em colocar desculpas. Nós precisamos retirá-las das nossas vidas. E pensar mais naquele que está nos chamando todos os dias para cumprir um desafio que não é novo. É um desafio antigo para nós. Talvez o que seja novo seja o tempo que nós estamos vivendo, as circunstâncias. Como eu disse, a tecnologia hoje é algo extremamente novo para muitos. Muitos ainda não sabem lidar com isso, mas isso está presente nesta geração. Faz parte do meio de comunicação. Nós não podemos perder mais tempo. Nós não podemos continuar adiando, encontrando desculpas. Veja que Jesus, ele não adia, ele economiza tempo para cumprir a sua missão, porque a autoridade obediente está caminhando pelas cidades, entendendo que há uma carência que precisa ser suprida. Pessoas em todas aquelas cidades, inclusive em Samaria, que precisavam ouvir o Evangelho. E para isso, se nós não estabelecermos conexões, contatos, usarmos a ponte que nós temos já aberta para chegar às pessoas, nós podemos perdê-las. E estamos perdendo. Observe quantas igrejas neopentecostais existem hoje e como elas estão abarrotadas de pessoas, porque nós estamos perdendo para elas, porque elas estão trabalhando, porque elas estão observando a carência das pessoas e elas estão indo diretamente neste alvo, independente se isso é bíblico ou não, mas elas estão olhando o cenário em que elas estão vivendo. Elas estão economizando tempo. Elas estão abrindo as portas das igrejas nas ruas mais movimentadas das cidades.
Elas não constroem, às vezes, nem portões, colocam apenas uma escada, abre apenas a porta direto na calçada. Para quê? É estratégico, para que seja mais fácil das pessoas entrarem, para que as pessoas cheguem rápido, para que elas ouçam com mais facilidade o que eles estão gritando em alto e bom som, para que as pessoas ouçam que a carência delas vai ser suprida ali. Por mais que não seja bíblico, elas estão atentas ao que as pessoas estão precisando, elas estão atravessando as pontes. Elas entenderam que era urgente, e elas estão indo. Por isso essas igrejas estão abarrotadas, por isso elas estão plantando novas igrejas, por isso elas crescem em número. E muitas vezes você pode virar e perguntar assim: mas por que a igreja presbiteriana parou de plantar igrejas? Parece que faz tempo que eu não ouço falar sobre plantação de novas igrejas na região. É porque nós não observamos a carência que existe. É porque nós esquecemos que isso é urgente. E estamos deixando as outras pessoas que trabalhem. Quantas vezes nós já plantamos o evangelho e quem colheu foi a igreja neopentecostal? Quantas vezes nós nos esforçamos para discipular as pessoas e quem está colhendo são as seitas e não nós? Porque nós não estamos trabalhando. Porque nós estamos esquecendo que é urgente atravessar a ponte, caminhar com as pessoas, torná-las discípulos de Cristo Jesus. A pandemia talvez só acelerou o processo. A pandemia só acelerou aquilo que já faz parte dessa geração e não é de hoje. Como eu digo, desde a minha adolescência eu tenho contato com a internet. Por mais que ela fosse ruim, fosse discada. Talvez você se lembre do barulho da internet discada e era horrível. Mas a igreja despertou quando para começar a usar a internet a seu favor? Será que só na pandemia? Isso já faz mais de 15 anos que existe. É porque nós não estamos atentos com as carências. A geração presente, ela já está imersa nessa tecnologia há muito tempo. Veja quanto terreno Satanás já ganhou na tecnologia. E a igreja está a passos lentos, começando ainda. Com medo, chegando na internet. Nós temos medo de avançar. Esquecemos que a carência também está nos meios virtuais. E que poderíamos chegar a carências ainda mais profundas, até do outro lado do mundo. Quando eu sempre repito aos irmãos, compartilhem um vídeo, parece que é um clichê já, né? Mas é uma ação hoje, que talvez você possa ver como um meio de evangelismo. Um dos que Deus está nos proporcionando nos nossos tempos. Mas a minha pergunta é, existe a carência, mas onde é que estão os trabalhadores então? Ah, pastor, os trabalhadores são os adolescentes. Só eles entendem essa geração. Só eles sabem mexer com a tecnologia. Vamos mesmo colocar o peso da responsabilidade só nos adolescentes? É muito mais fácil. É muito mais fácil, mais cômodo para mim. Já daqui a pouco eu chego na fase dos aos 40, eu começo a usar desculpas. Não, isso aqui já não é mais para mim. Porque a geração vai se atualizar, a tecnologia só vai avançar. E o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender. Eu preciso caminhar. Sem abrir mão dos princípios. Eu preciso entender as carências dessa geração e como nós vamos suprir isso. Quem são aquelas pessoas que no nosso tempo, como Isaías, vão dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mesmo que seja virtualmente, ou também virtualmente. Quantos aqui estão dispostos a olhar para as carências desta geração para pregar a verdade? A carência é espiritual, irmãos.
Existe um déficit muito grande dentro da igreja, de pessoas que não estão mais olhando para esta geração. Elas estão vivendo ainda há décadas atrás. A igreja está demorando para despertar. E enquanto isso, o inimigo está avançando. É muito mais fácil você observar e falar para um adolescente: saia desse computador agora, não mexa mais, do que você ensinar ele a usar isso para a glória de Deus. É muito mais fácil você não comprar um celular que tem uma tecnologia melhor e falar assim: eu não sei fazer, porque você optou não aprender. É muito mais fácil. É muito mais fácil eu olhar no meu Facebook e usar só para fazer fofoca, só para compartilhar coisas que não são bíblicas, do que eu me preocupar em propagar o evangelho nesse meio. É fácil, é muito mais cômodo. O pastor não está vendo. Será que não está vendo mesmo? Quantas pessoas você acha que veem os seus stories por aí? Seu Instagram, as suas publicações? Quantas provocações você tem feito no seu Instagram que todo mundo está vendo, inclusive o seu pastor? Nós temos que aprender a interagir com este tempo. Onde estão as pessoas que vão poder ser usadas por Deus nesta geração e trabalhar virtualmente, se for necessário? Aqueles que estão atentos ao exemplo, aqueles que estão atentos à autoridade obediente, são aqueles que vão responder ao chamado do Senhor neste tempo. Porque, meus irmãos, independente do momento que nós estivermos vivendo, hoje nós estamos falando sobre isso. Há 30 anos atrás não estávamos nessa linha. Enquanto houver carência, a igreja vai ter então que trabalhar. A igreja vai ter que buscar essas pessoas. A igreja vai ter que encontrar essas pessoas para suprir as suas necessidades. Veja então, Jesus precisava chegar à Galileia, como diz o texto no versículo de número 3. Ele poderia passar pela região do litoral, a região da Pérea, ou então atravessar Samaria. E Jesus aqui nos ensina uma outra grande lição. Não devem então existir caminhos capazes de impedir a realização da missão. Não devem existir caminhos que nos impeçam de cumprir a missão. Interessante, veja então que nesta mesma região de Samaria existe então uma cidade com o seu nome. Cidade esta que se tornou a capital de Israel no tempo dos reis, quando logo após a divisão de Israel entre norte e sul, nós vemos então que o rei Onri, ele estabeleceu Samaria como a capital de Israel naquele tempo. E por conta do pecado, da idolatria deste povo, ainda no tempo dos reis, nós vemos então que o Senhor permitiu então que eles fossem levados ao exílio. Deus agiu com juízo sobre Israel. Israel foi exilado primeiro na Síria, e depois receberam o juízo sendo exilados na Babilônia. Mas ao passo em que eles foram exilados na Síria, nós vemos que muitos foram levados cativos naquele momento. E aqueles que ficaram, eles se misturaram. Os que ficaram se misturaram com os demais, das demais regiões, sendo elas pessoas de religiões pagãs ou não, eles viraram então ali um novo povo, os samaritanos. Foi neste tempo então que surgiram os samaritanos. E com o passar do tempo, quanto maior era a interação deles com os outros povos, mais eles se afastavam de Deus. E os samaritanos então ficaram conhecidos como o povo que abandonou o Deus de Israel. E por isso gerou o grande conflito. Porque quando Israel retorna do exílio, eles observam aquele novo povo que se formou, os samaritanos. E então consideram eles hereges,
porque eles tinham abandonado o Deus de Israel. Então, desde esse tempo dos reis, havia uma antipatia entre os israelitas e os samaritanos, e esta briga entre esses dois povos, ela caminha até os tempos de Jesus. Então agora você consegue imaginar que passar pela região de Samaria era a última opção que um judeu deveria considerar. É um povo herege, um povo pagão, um povo desobediente a Deus. Mas o que é que nós observamos o texto mostrar? Que havia carência naquele local. Carência espiritual naquele local. E diante desta carência, que Jesus observa e, portanto, ele entendia a urgência de se revelar a verdade àquelas pessoas, nós aprendemos que o amor do Senhor, ele não é estabelecido pelas fronteiras físicas, ou pelas fronteiras culturais, como era o que eles tinham naquele momento. Judeus de um lado, samaritanos de outro. Locais, territórios separados, culturas diferentes. Jesus está neste momento quebrando uma barreira. E o seu amor neste instante, ele será visível aos samaritanos, pelo evangelho que ele está prestes a pregar, porque o evangelho do Senhor está disponível para todos os povos, todas as raças, todas as etnias podem se achegar a Cristo Jesus. Nós vemos então que o apóstolo Paulo, quando ele vai viver em obediência ao chamado de Cristo e pregar o evangelho entre as cidades onde ele estava, ele se lembra desse exemplo. Do exemplo de Cristo Jesus, que atravessou a região da Samaria para então falar a verdade. E Paulo observou que os judeus não estavam querendo ouvir o evangelho. O que ele faz? Ele volta-se para os gentios, para os pagãos, para aqueles que não eram da mesma cultura que ele. Porque ele aprendeu que o amor do Senhor não estabelece fronteiras, nem culturais, nem físicas. Paulo começou a atravessar as fronteiras culturais que existiam e avançou para os gentios. E quando os gentios souberam disso, eles glorificaram a Deus. Porque Deus também os amava, porque Deus também permitia eles se tornarem parte do seu povo. Família da fé. Não somente aqueles agora que eram descendentes dos judeus, mas qualquer pessoa, qualquer povo, de qualquer etnia, de qualquer lugar do mundo, pode fazer parte da família do Senhor. Paulo fez isso porque ele observou o exemplo de Cristo. Cristo havia deixado este grande ensino, Cristo havia deixado este modelo para ser seguido, porque Ele é a autoridade obediente. Foi Ele quem deu a ordem, mas Ele antes disso deu o exemplo. Ele mostrou como é que a igreja deveria fazer, quando ela precisasse então cumprir a grande comissão. Portanto, aqueles que anseiam por servir, se você é uma pessoa que deseja servir a Cristo Jesus, jamais você deve deixar então que as fronteiras, ou que os caminhos, ou que qualquer barreira que surja diante de você, te impeça de pregar o evangelho. Sejam as barreiras tecnológicas, sejam as barreiras culturais, sejam as barreiras físicas, sejam quaisquer barreiras, não deixe que elas te impeçam de cumprir a missão, de viver em obediência a Cristo Jesus. Porque nós vemos então que a igreja, ela está despertando para o uso da tecnologia. Mas você pode ir mais rápido. Você pode avançar além. Você que entendeu esta carência deste tempo e observou como você está trabalhando com isso, você pode ir além disso. Você pode quebrar esta barreira
Não permitir que este caminho, então, ele te impeça de chegar a outras pessoas. Porque se Samaria não se tornou uma barreira, mas uma ponte para Cristo Jesus pregar o Evangelho, assim nós devemos trabalhar com a tecnologia. Ela deve ser uma ponte para nós. Uma ponte que está aberta para você atravessar. E é urgente essa travessia. Temos que fazer o quanto antes. Porque eu repito mais uma vez, o mundo está avançando por essa tecnologia. Está usando cada vez mais. Porque Satanás está avançando pelos lugares, tentando cegar cada vez mais pessoas. E a igreja precisa então desbravar este mundo virtual. Não somente o físico, mas também este mundo virtual com sabedoria, para assim nós glorificarmos ao Senhor. Com sabedoria, irmãos. Usar a tecnologia para nós glorificarmos ao nosso Senhor. Mas veja, o texto mostra para nós que o Senhor Jesus, então, estava há algum tempo já caminhando. E ele então chega, no versículo de número 6, cansado daquela viagem. Ele chega então na cidade de Sicar, na região de Samaria, e senta-se ali próximo a um poço. Nós vemos aqui, como o texto está nos dizendo no próprio versículo de número 6, por volta da hora sexta. Quando você observa então a contagem das horas pelo horário romano, nós vemos então ela iniciar a contagem ao meio-dia, e possivelmente então João descreve aqui uma mulher que está chegando para retirar a água, próximo ao cair do sol. Já está mais tarde, ao avançar do dia. O que isso nos mostra então que esta mulher que estava agindo conforme o costume de muitas, que iam sim retirar a água no poço, mas nos momentos claros, nos momentos de sol mais forte, aquela mulher não está fazendo isso. Ela está indo no momento em que a luz do sol já não é tão forte. Então, é possível que algo desonre a vida desta mulher, e por isso gerava o isolamento dela. Ela não está num grupo de mulheres, mas ela está indo sozinha buscar água neste momento. E veja que é o mais interessante, é o que Jesus faz. Jesus quebra então todas as barreiras que poderiam existir neste momento. As barreiras dos costumes que o seu povo então tinha. E neste momento, ele demonstra amor, e demonstra compaixão e compreensão da vida das pessoas. Porque veja que quando o amor do Senhor que Ele nos mostrou não possui fronteiras, não é limitado pelas barreiras como nós muitas vezes limitamos, sejam elas físicas, sejam elas culturais ou quaisquer que nós venhamos a criar. Jesus, ele exemplifica a urgência aqui de uma comunicação. O Senhor Jesus, que é a autoridade obediente, ele cumpre a missão para nos ensinar, para ser para nós hoje o grande exemplo de como nós temos que viver nessa geração, em meio à pandemia, com a tecnologia avançando cada vez mais. Então, ao pedir água para aquela mulher, Jesus então passa a ensinar sobre uma necessidade que estava naquela mulher, na vida dela naquele instante, num simples diálogo, uma comunicação, um momento extremamente informal. Ele diz então que esta necessidade pode ser saciada quando ela então tomasse de uma única fonte de água limpa, a fonte da água perfeita, a fonte de água viva, que é o próprio Cristo. Ele está exemplificando para essa mulher. É um diálogo simples, no momento de cansaço do dia a dia,
no momento onde ele está com sede, onde ele encontrou uma mulher e ele está aproveitando este momento para então conversar com ela, para estabelecer uma conexão, para atravessar a ponte, para que ele possa então conversar e explicar a verdade para esta mulher. A urgência da comunicação, ela sempre vai existir, apesar de qualquer diferença cultural. Porque além da disputa dos povos judeus e samaritanos, nós vemos também da possível reputação que esta mulher tinha em meio à sociedade, e o que o contexto nos ensina, de que as mulheres não tinham nem ao menos voz dentro das sinagogas para ensinar, para perguntar, porque ao chegar em casa, elas deveriam fazer isso ao seu marido. Jesus está ensinando, nada deve nos impedir de fazer as outras pessoas conhecerem a verdade. Nada pode nos impedir de fazer as pessoas então entenderem o verdadeiro evangelho. Esta comunicação, ela está acontecendo de maneira informal. O que é que nos ensina isso? Que Jesus aproveitava a informalidade para ser intencional. Ele está conversando no dia a dia, e ele está sendo intencional na sua conversa. Ele não está falando a ela sobre água por um acaso. Ele está sendo intencional, ele quer chegar a algum lugar com essa conversa, ele quer chegar na verdade do evangelho. Ele está somente usando aquele momento, porque ele está vendo que ela está com sede. Então o que ele está fazendo? Vamos saciar a sede dessa mulher. Vamos oferecer algo que vai saciar a sede dela de maneira eterna. Para sempre ela não vai mais precisar tomar água nenhuma. A igreja perde essas oportunidades. Quando se abre uma grande opção da igreja se comunicar com o mundo desta geração, na informalidade, a igreja se fecha, a igreja retrocede, a igreja não está muitas vezes sensível ao que está acontecendo nos seus dias, ao novo cenário que ela está passando. Por um acaso você sabe quanto tempo nós vamos ainda viver em pandemia? Porque eu não sei. Você sabe se a igreja vai precisar fechar de novo? Porque eu não sei. E será que nós não precisamos estar atentos e continuar usando a tecnologia na comunicação informal que ela nos proporciona para pregar o evangelho? Porque se vier a fechar, se Deus permitir, não que nós queremos, mas nós já estaremos preparados, já estaremos usando este canal, esta ponte já não será mais uma barreira para nós, já estaremos atravessando ela com facilidade. Saberemos usar os melhores aplicativos, saberemos usar os melhores meios. Qual é a intensidade da sua comunicação informal? Quanto que você no seu dia a dia procura comunicar para as pessoas a verdade? Você já tentou filtrar o que é que você está ensinando para as pessoas quando você conversa com elas? No dia a dia, porque apesar das máscaras, do distanciamento, a pandemia agora está nos proporcionando já um novo momento, e diálogos estão acontecendo, e nós conversamos. Quando você conversa com alguém, você transmite conhecimento, você mostra àquela pessoa o que é que você acredita, o que está dentro do seu coração, não é isso que a palavra nos diz? E é por isso que eu te pergunto, quanto dessa comunicação informal que você tem no seu dia a dia é intencional para falar de Deus, para falar do amor, falar de esperança, para revelar a Cristo, porque Ele é o único caminho, Ele é a única esperança. Talvez se Ele não está no meio das suas palavras, da sua comunicação, é porque talvez Ele não seja hoje o centro do seu coração. Porque a sua boca vai falar aquilo que está dentro de você.
Você vai transbordar aquilo que está dentro de você, aquilo que você vive, aquilo que você crê. Então, se você ainda não vive com Cristo, essa é a noite que você tem para começar a viver, para restaurar o seu relacionamento, para que na sua intencionalidade, você comunique que existe esperança no meio da pandemia para as pessoas. Que existe uma verdade que transforma a família delas, que transforma a vida dessas pessoas. Esta mulher, ela desejava urgentemente o que estava sendo oferecido para Jesus, mas ela tem uma compreensão superficial. Ela acha que ele está oferecendo algo material para ela, que ele está oferecendo mesmo água líquida, que nós podemos ver, mas ela não entende que aquilo que ela estava observando Jesus oferecer era algo muito mais profundo. Como aconteceu com Jesus numa outra conversa, na vida de Nicodemos. Quando Jesus fala para ele sobre o novo nascimento, ele pergunta: como é que eu vou voltar para dentro da minha mãe para eu nascer de novo? Porque ele não estava entendendo a profundidade espiritual daquele ensino de Jesus, como essa mulher neste momento, que no primeiro instante ela diz, então, que ela quer sim tomar desta água, porque ela não quer mais passar sede. Ela ainda não está entendendo que existe uma água que sacia a nossa sede espiritual, a nossa carência espiritual. Por isso, na sua sábia comunicação, Jesus muda o assunto. No final, então, do trecho, no versículo de número 16, ele não fala mais de água. Ele fala sobre o marido dela. Então ele diz: vai, chama teu marido e vem cá. Por que Jesus parou de falar da água? Por que Jesus está agora falando sobre a vida familiar desta mulher? Porque a comunicação que Jesus está utilizando neste momento revela então que ele sabe algo mais sobre esta mulher. Como o Salmo de número 139 afirma que o Senhor claramente conhece o nosso interior, conhece a nossa vida, conhece quem nós somos no nosso dia a dia. Jesus sabia o que aquela mulher vivia e o que é que estava dentro do seu coração naquele momento. Ela não podia esconder nada de Deus, como nós não podemos esconder nada do Senhor no diálogo com o Senhor neste instante. Ele então diz a ela: vai e chama o teu marido, porque ele sabia dos atos falhos que aquela mulher havia tido ao longo da sua vida. Como ela então revela na sua fala, na continuação do diálogo, ela diz: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste. Veja então que esta mulher revela uma informação que está no seu interior neste momento, quando o assunto é mudado completamente da água para a vida familiar. Ele sabe que o relacionamento que essa mulher vive não é um relacionamento baseado em uma aliança, na aliança do casamento, em algo público e reconhecido formalmente que agrada a Deus. E assim revela a maior necessidade que essa mulher tem. A carência, a sede que ela tem, que é espiritual e não física. A maior necessidade que as pessoas têm é da carência espiritual. A maior necessidade que nós temos é que a nossa sede espiritual, ela seja então saciada. E a maior autoridade, a autoridade obediente que está ali, na informalidade, conversando, mas atento à urgência da grande missão. Ele continua então o seu diálogo com aquela mulher e explica, portanto, que há uma fonte que ela então não vai precisar tomar mais, porque vai saciar ela para sempre.
E na continuação do diálogo, ele revela que essa fonte é ele mesmo, e esta mulher compreende isso, revelando que a comunicação que Cristo teve com ela causou transformação no interior desta mulher. Sabe no que ela foi transformada, no que ela foi gerada naquele instante? O que aconteceu com ela? Ela se transforma numa grande evangelista. Olha o que é que Deus pode fazer na vida de alguém que até há um instante pertencia a um povo estranho, um povo herege, alguém onde existe uma barreira cultural que eles não poderiam nem ao menos atravessar. Quando você olha os versículos 28 e 29, você vê então que ao entender e confiar nas palavras de Cristo, aquela mulher sai anunciando a verdade na cidade, na região de Samaria, trazendo muitos outros para Cristo Jesus. Uma comunicação que no versículo de número 39 mostra para nós o que foi capaz de fazer. Ele diz o seguinte: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Veja o que é incrível que o Evangelho pode fazer. Da antipatia entre os povos, agora nós temos filhos de Deus. Nós temos pessoas que se tornaram parte do povo de Deus, que se tornaram um pela fé em Cristo Jesus. Porque a fé em Cristo Jesus preenche as nossas necessidades, as nossas maiores carências, porque Ele transforma aqueles que são os mais imerecidos, até hereges, corruptos, em filhos de Deus, em família, em povo do Senhor que foi salvo pela fé. Irmãos, nós podemos ver o nosso cenário, é muito claro. Muitas pessoas, elas alcançaram muita maturidade. A pandemia transformou muitas pessoas. Deus usou isso. Fez muitos ficarem muito mais maduros e conscientes da circunstância, conscientes do que está acontecendo ao seu redor. Mas infelizmente, também trouxe muito comodismo. Há muitas pessoas, inclusive a igreja. Muitos despertaram, mas muitos ainda estão acomodados. Basta você ver se o seu coração responde de maneira positiva à pergunta: onde estão aqueles que são dispostos a colher os campos que branquejam na nossa geração? Você está disposto? Se o seu coração deu uma maneira, deu um jeito de fugir dessa resposta, é porque talvez você esteja longe de Deus. É porque talvez você esteja ainda acomodado. É porque talvez você ainda precise voltar-se para o Senhor e entender que o chamado é para você. É para você se tornar parte do povo de Deus. É para você se tornar parte destes que estão em missão nesta geração, porque nós somos criados para isso. Nós somos criados por Deus e para Deus. E a nossa vida deve glorificar somente ao Senhor. Onde estão aqueles que desejam servir a Deus em obediência hoje? Não daqui uma semana, hoje. Começar a servir ao Senhor com intencionalidade hoje. Mas pastor, nós estamos em pandemia. Meus irmãos, isso não é mais desculpa para nós não cumprirmos a missão. As portas da tecnologia estão abertas para nós chegarmos onde nós quisermos. E podemos usar ela para glorificar ao nosso Senhor. Talvez ainda existam muitas barreiras que nós precisamos aprender a quebrar elas,
para que as pontes sejam construídas e a travessia, que é urgente, ela venha a acontecer. Mas as possibilidades de novas conexões, de novas amizades, de novas comunicações do nosso tempo, elas são muito grandes. Por isso é tempo de compreender a carência desta geração, onde nenhum caminho deve ser o impedimento para uma comunicação clara da verdade. Por isso nós observamos hoje a autoridade obediente. Seja como Ele. Seja como Cristo. Seja discípulo de Cristo Jesus e não dos homens. Torne-se como Ele. Siga os passos dEle. E enfrente os desafios do seu tempo para você pregar a verdade. Transite pelos caminhos que são possíveis a glorificar ao Senhor, para que o reino continue se expandindo. Porque, meus queridos, muitos carentes espiritualmente, eles não estão esperando os pastores subirem nos púlpitos para pregar. Eles estão esperando você despertar, para você ir até eles e pregar o Evangelho, para que eles saiam das trevas, para que eles se convertam. Porque Deus não usa só pastores e presbíteros. Ele usa toda a igreja. Porque todos fazem parte deste corpo. Todos são capacitados pelo mesmo Deus, com o mesmo Espírito, com a mesma autoridade do nome de Jesus.